Sabe aquela situação? Você tenta criar uma imagem com IA, sei lá, do seu cachorro ou daquela caneca especial. E a imagem fica boa, tecnicamente falando, mas não é ele, sabe? Falta aquela coisinha única, a essência. Parece que escapa, mesmo nos modelos de IA mais top. É meio frustrante às vezes. Pois é. Por isso, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto numa técnica chamada Dream Booth. A ideia é que ela talvez resolva justamente isso. Nossa análise aqui se baseia numa pesquisa do Google Research, tá? E o objetivo é entender como essa tecnologia funciona para personalizar mesmo a criação de imagens por IA. Exato. Essa limitação é super conhecida. O material até cita que modelos bem famosos, tipo Imagen, DALL-E 2, eles geram imagens a partir de texto, né? Mas mesmo eles, às vezes, patinam para recriar certinho as características de um sujeito específico ou para colocar ele em outro contexto de um jeito fiel. Então, a nossa missão aqui é meio que desvendar como o Dream Booth faz isso, né? O que ele realmente possibilita para a gente conseguir especializar a IA para o que a gente quer. Legal. Então vamos lá. Pelo que eu entendi, a ideia principal do Dream Booth é tipo ensinar a IA a reconhecer um sujeito bem específico. O seu gato, aquela poltrona da sala usando poucas fotos. Às vezes, tipo, umas 3 ou 5 fotos já bastam. É isso? Exatamente isso. O modelo aprende a linkar um identificador único, quase um apelido, sabe? Como eles usam lá V ou T, aquele sujeito específico das fotos. Aí, com esse apelido e as pouquinhas imagens, eles fazem o que chamam de fine-tuning, um ajuste fino, no modelo de IA que já existe, um modelo grande. Ajuste fino. Mas e para garantir que, sei lá, ou aprender tudo sobre o meu cachorro, a IA não desaprenda o que é um cachorro qualquer? Ah, essa é a parte esperta da coisa. Eles usam uma técnica nesse ajuste fino. É um nome meio complicado, perda de preservação de prior específico da classe. Mas basicamente ajuda o modelo a não esquecer como gerar outros exemplos da mesma classe. No caso, outros cachorros, né? É um equilíbrio, assim. Ele aprende o que o seu cachorro tem de único, mas sem perder a habilidade de gerar outros cachorros diferentes. Isso é super importante para manter a variedade, a flexibilidade. Entendi. Faz sentido. É um balanço delicado mesmo. E na prática, como isso aparece? Onde a gente vê essa mágica do Dream Booth acontecendo? Então, é aí que fica bem interessante. A pesquisa mostra uns resultados bem impressionantes, sabe? Dá para pegar essas poucas fotos, vamos dizer, daquele seu relógio de pulso antigo, e aí gerar imagens dele em situações totalmente novas, inesperadas, tipo o relógio no meio da selva ou flutuando no espaço. E ele continua lá, com os mesmos detalhes, a mesma cara, interagindo de forma realista com a cena. Nossa, Outro exemplo que eu achei fascinante é o de renderização artística. Tipo, pegar fotos de um cachorro e gerar imagens novas dele no estilo do Van Gogh ou do Warhol. E o mais doido, muitas vezes o modelo coloca o cachorro em poses que nem estavam nas fotos que você deu para ele aprender. Sugere uma certa criatividade, né? caramba, isso é muito legal. Quer dizer, ele não só reconhece o sujeito, mas consegue meio que imaginar ele em situações e estilos diferentes, e ainda assim manter a identidade dele. Isso sim parece personalização de verdade. Exatamente, a grande sacada é essa combinação. Fidelidade alta ao sujeito que você quer, junto com a flexibilidade de colocar ele em cenários, luzes, estilos totalmente novos. A técnica meio que pega todo o conhecimento de mundo, que o modelo base já tem, e aplica naquele seu sujeito específico. Claro, o estudo também toca num ponto importante, né? As implicações disso tudo. Por um lado, é uma ferramenta incrível para a criatividade pessoal, para artistas, designers. Por outro, como toda tecnologia, assim, generativa, sempre tem a preocupação com o uso indevido, para criar imagens falsas, enganosas. É algo que precisa de atenção constante nesse campo. Pois é, tem sempre os dois lados. Mas então, resumindo a ideia principal, o Dream Booth surge como um jeito bem promissor de fazer a IA gerar imagens que são muito mais pessoais, mais específicas para cada um. E o legal é que precisa de poucas fotos para ensinar a IA sobre aquele seu objeto ou pet querido. Basicamente, é um jeito de colocar aquilo que é importante para a gente em quase qualquer cenário que a IA consiga imaginar. Uhum. E para fechar com uma reflexão, o que me deixa pensando aqui é como esse processo de se especializar num sujeito único
afeta o conhecimento geral do modelo, sabe? Quando ele vira um expert naquele cachorro específico, por exemplo, será que ele fica mais criativo na hora de misturar esse cachorro com estilo artístico, como a gente viu? Ou será que essa super especialização acaba de alguma forma limitando outras capacidades dele? Levanta uma questão bem interessante sobre essa dança entre se aprofundar numa coisa e manter a generalidade na IA generativa, né? É algo para a gente pensar.